aproveitando esse tópico, nós temos um caso onde tu apanhou literalmente, né. Um caso que tu entrou com uma convicção nele, defendeu uma tese desde o início, acho que é um dos casos, se não o mais, é um dos mais rumorosos do país, que é o caso Kiss. Tu tu fala hoje isso dessa maneira porque tu viveu coisas assim dentro do processo? A gente tem vídeos, os pais colocando o dedo na tua cara, no júri hã, a gente viu todo um conflito Ministério Público, com as defesas no sentido geral, toda uma animosidade, até mesmo o magistrado em certos posicionamentos ali, houve questionamentos que foram feitos por todo mundo, né, o júri foi transmitido e todo mundo teve acesso ao que aconteceu. Tu fala desse lugar, de ter aprendido ali, de ter acertado e errado, como é que é? Ali foi um dos lugares, foi o maior desafio para toda essa conversa fiada que eu estou fazendo aqui. Ou seja, falar é muito fácil. É. Quando chegou o caso Kiss, quando nós chegamos naquele 1º de dezembro ali, quando chegou ali, eu me dei conta que, né, o Brasil e o mundo estavam olhando para esse júri e que, hã, eu colocaria em prática ou não tudo isso que eu falo. O desafio era esse, né. O desafio era enfrentar, o Ministério Público, extremamente aguerrido e forte, representado por 2 perfis diferentes, uma promotora muito forte, muito com que Uma fala gosta, acirrada, né? ela gosta de uma discussão muito direta, e o outro promotor, um promotor mais cancheiro, mais antigo, mais calmo também. Mais Eu acho que eles técnico. eles ponderaram ali isso, mas também tinha um assistente da acusação que vinha muito forte, as defesas com cada um com o seu jeito de atuar, muito diferentes do meu Escolas jeito, muito diferentes. muito diferentes, né. Então o desafio foi imenso, e eu sempre digo assim, as pessoas quando olham para o advogado criminalista, e se o sujeito já tem uma certa estrada e tal, às vezes o cara faz o ar de autossuficiência, eu tenho já experiência, eu consigo, eu posso, eu sei e tal, e eu faço sempre essa confissão. Quando na véspera do júri da Kiss, eu estava aterrorizado pelo medo. Medo de falhar, pelo medo de não dar conta, mas especialmente pelo medo de não ser coerente com aquilo tudo que eu vinha escrevendo, pregando e dizendo, né, ao longo de todo esse tempo, sobretudo de escola de criminalistas, né. No entanto, com todo o estresse daqueles 10 dias, né, eu saio desse julgamento e começo a ter sonhos repetidos, assim, recorrentes, sonhos em que, ao invés de responder com educação para o juiz que me dizia alguma coisa ali no momento do júri, ao invés de responder, de consignar e de ser, né, ali o mais cordato possível, no meu sonho eu agredia. No meu sonho eu dizia impropérios, atacava pessoalmente o Ministério Público, o outro lado, as partes, né. De alguma forma, né, Freud explica isso muito bem, né, eu dei vazão para aquilo que ali eu consegui controlar. E o que eu precisava era controlar. O que eu precisava era fazer o que eu fiz, dentro das minhas limitações. Não estou dizendo que eu acertei em tudo e que eu sou o melhor, não, mas eu tinha um medo muito grande, que era de não conseguir manter o equilíbrio, a educação, a inteligência emocional, a estratégia que a gente tinha, né. Tinha muita coisa em jogo, tu sabe bem disso, né, tinha muita coisa em jogo ali, que era no plano simbólico. A nossa mesa de defesa sempre com poucas pessoas, no máximo 3, Limpa. sempre 2, no máximo 3, sempre limpa, ninguém rindo, ninguém fazendo nada que fosse fora, né, do profundo respeito, ninguém se dirigindo a qualquer pessoa de familiar ou de qualquer outra coisa. Então, era muita coisa ali, uma pressão enorme, né. Então
eu volto a dizer, eu entrei no caso quis, e aí uma frase muito forte que me veio à memória, não sei se foi hoje ou ontem, acho que foi hoje, que é, ah, não era coragem, era o medo das coisas importantes. Era isso, né? Era esse lidar com situações muitas, sob pressão, mas todas elas, na minha opinião, importantíssimas para que eu pudesse ser uma pessoa coerente. Esse é um júri que tu tinha que cuidar de muita coisa ao mesmo tempo. E o emocional foi um ponto que chamou a atenção. Eu acho que chamou a atenção de todas as defesas, todo mundo foi julgado por conta disso, né? Todo mundo teve seu trabalho avaliado, de certa forma, porque aquilo tudo foi gravado, foi transmitido. A gente tinha um acompanhamento minuto a minuto no Twitter, com todos os comentários, inclusive com repercussão dentro do caso, né? Relacionada aí à testemunha, que a filha falou alguma coisa. Enfim, era um grande reality show de um plenário como não se tinha há muito tempo, assim, talvez antigamente com os júris, aqueles júris clássicos, né, aquela coisa romântica que existia, as pequenas cidades tinham um pouco essa visão, mas isso tomou conta numa proporção do Brasil. Então, e internacional, eu diria, lidar com tudo isso, com um tempo que não sabia quando seria, por mais que eu estivesse lá, trabalhando contigo, te assessorando, eh, a pergunta que eu gostaria de te fazer é, olhando para o Jader de hoje, olhando para aquele Jader, conhecendo os dois, eh, primeiro, como é que tu te preparou para esse júri? O que que tu fez de certo nessa preparação, estrategicamente, pensando, olha, isso aqui funcionou e isso aqui eu devia ter olhado e não fiz. Até pensando em quem vai ter um júri desse tamanho, com o tempo, com o número de réus, com essa complexidade toda, de ter que lidar com um fenômeno que não está todo dia nas varas do júri, que é essa pressão popular que existe, que é 200, 300 familiares, que é cartaz na porta, que é um barulho enorme que existia frente a uma decisão judicial que precisava ser tomada. Essa pergunta demanda um programa inteiro, talvez, sobre esse julgamento, porque a preparação foi gigante e é muita coisa. Eram processos impressos, eram documentos imprescindíveis, aí montava índices, vamos separar por documentos, aí era prefeitura, era bombeiros, era Para cada fiscalização, tipo de prova, aí uma investigação. a gente ficava, daí tinha a questão da elaboração do PowerPoint, né? Na época viu 3D, que depois veio a ser Lauta, né? Fazendo uma maquete perfeita do interior da KISS, quando o Ministério Público contratara, né, equipes Sim, a fantásticas e tal, Universidade de Santa Maria, né? e a nossa maquete muito, absolutamente compatível com as plantas, né, sem nenhum erro, com todo o cuidado, com toda a técnica. Então, foi muita coisa antes, né, nessa preparação. Eu, 15 dias antes, tive uma tontura muito forte, num momento em que algumas pessoas falavam para a imprensa que eu tentaria adiar o júri. Então, isso foi um fator muito difícil, porque daí eu estava realmente passando por uma tontura, por uma situação difícil. Fui ao médico, apavorado, porque pô, os caras estão dizendo isso e agora eu começo a ficar tonto mesmo. Como é que eu vou chegar nesse júri? Fui ao médico, fiz milhões de exames e tal, era o estresse, né, da própria preparação e do nervosismo, de chegar próximo à data. Então, né, o médico falou, não tem nenhuma pessoa dentro desse julgamento tão examinada, né, é estresse mesmo, te acalma, dorme. E foi daí que eu percebi que, em algum momento, a gente precisa também dar tempo e aceitar o que foi possível fazer. Senão a gente entra num círculo, né, vicioso de que achar que não está nunca pronto, que não está nunca certo, que nunca é suficiente. E aí eu percebi que tá, agora então está na hora de relaxar, tá tudo visto. Eu conto essa história, já contei em algumas palestras, de que eu fui deitar, botei o relógio para despertar às 5 da manhã, e aí eu fui deitar e acordei às 3, né? Acordei às 3, tomei café e fui para o escritório, fiquei lá.
E estava tudo certinho, tinha as canetas, os post-its, tinha as caixinhas, estava tudo certo, o processo estava tudo Organizado separado. tava, eu sou prova. Estava lindo, estava organizado, estava tudo certo. E aí o que é a pergunta, né? Tá, mas o que está faltando, né? Quem que está faltando? Estava faltando eu. Estava faltando eu entrar nesse contexto, nesse compasso de aceitar que, bom, vai começar esse júri. Vai começar. E aí a pergunta, né? Quando é que eu me preparei? Eu me preparei no primeiro dia. Porque cada folha desse processo, eu estava lá quando ela caiu nele. Cada prova, cada elemento dele. Sim, a tese, inclusive, foi mantida, né? Nenhum ato desse processo se desenvolveu sem que eu tivesse presente ou participando de alguma maneira dele, porque eu estou nele desde o início. Eu conheço todo ele. E o processo que tem, hoje não dá nem para dizer, tem umas 40 mil folhas, mas que na época do júri tinha mais de 20 mil folhas, eu li todo mais de 2 vezes. Todo ele. Eu passei todo ele, né? Sim, eu lembro de... 2 vezes pelo menos, e depois em eu lembro vezes... de tu pedir a prova disso, a prova daquilo e tal, e a gente folhando, até encontrar, mas tu tinha na cabeça, não, aquilo lá existe, aquilo Tem, lá ele tá existe. com muitos volumes, a gente acabava esperando. E em relação a erros, né, foi um processo de limites, assim, de chegar em muitos máximos, no meu caso, né, e os episódios desses sonhos pós-júri me faziam sempre voltar a essa pergunta: será que eu fiz o que eu podia? Será que eu fui bem? Será que eu podia ter feito diferente? O que que eu podia ter feito diferente? Onde é que podia ter feito diferente, sabe? E, de novo, a ideia de pensar que o melhor júri, o júri perfeito, é o próximo. É o próximo, né? Eu me destemperei em alguns momentos, por exemplo, com o assistente da acusação, e eu tive a oportunidade de encontrá-lo agora há pouco no Tribunal de Justiça, estendi a mão e pedi desculpa a ele por isso, por ter feito isso. Eu, em algum momento, me destemperei com a doutora Lúcia Calegari e tive a oportunidade, num júri, de estender a mão e pedir desculpa para ela. Eu falei coisas extrapolando um pouco a minha própria condução da argumentação em torno da minha tese e acabei atingindo um membro do Ministério Público e fui lá e tive a oportunidade de pedir desculpa para ele em relação a isso. Então, não é tanto no plano do processo, da estratégia ou de alguma coisa, mas como nós estávamos muito no limite, dormindo pouco, sob pressão o tempo inteiro, muitas horas, muita gente, muita coisa para cuidar, Câmera, pressão. muita coisa para cuidar ao mesmo tempo, sabe? Em algum momento houve um extravasamento dessas questões. Nada que eu pudesse dizer assim, né, que tenha sido fora da minha condição, mas que bom que eu tive a oportunidade. E, aliás, por último agora, tive a oportunidade de fazer uma saudação ao juiz da causa, que assumiu como juiz convocado no Tribunal de Justiça. Eu fui fazer uma sustentação oral e fiz uma saudação a ele. Um juiz extremamente trabalhador, sujeito estudioso, disponível para as partes. É uma carreira, né? E ficou uma celeuma lá entre o Jader e o juiz, né? Entre o defensor e o juiz e tal, que é algo que precisa terminar também, né? Então eu tive a oportunidade de dizer para ele que reconsiderasse alguma atitude minha que de alguma maneira que eu tenha atingido. E eu acho que esse é o ponto. Dentro do processo, ali, a gente vai fazendo tudo aquilo que a gente pode. Quando o humano chega no seu limite, extravasa, cabe a ele voltar lá e pedir que reconsidere, que desconsidere, que perdoe, enfim. E foi o que eu fiz com todos eles. Todos eles. Dentro desse processo, eu tenho certeza que... E, bom, em relação aos familiares, eu me mantive todo o tempo respeitando ao máximo e faço isso sempre, né? Estive sempre disponível quando eles foram atacados pelo Ministério Público, enfim, e vou sempre entender tudo o que venha.